E aí, pessoal do primeiro ano, tá tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que foram aí de fim de semana? Tô chegando aí para mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre solo. Essa semana vai ter dois vídeos, tá? Esse primeiro vídeo e um segundo vídeo que eu vou soltar para vocês na próxima aula de revisão. Que eu vou fazer uma junção dos dois vídeos. Vou fazer uma montagem e vai ser uma revisãozinha aí para nossa prova, tá bom? Semana que vem começa a semana de prova. Depois eu vou colocar no mural lá as datas das nossas provas, e aí a gente vai ter a semana de prova na próxima semana. Então, vamos começar esse vídeo. Eu tô fazendo umas adaptações aqui agora no meu micro, porque eu não vou mais ficar fazendo muita edição, porque demora muito. Então, rode a vinheta. Bom, acabou a vinheta, vamos começar a aula. Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre solo. Solo. O solo, ele é muito importante. Por que o solo é importante? Porque o solo é onde a gente produz, é onde vai ser produzido os nossos alimentos. Então vamos tentar entender um pouquinho o que é solo, tá bom? Algumas coisas importantes que o texto vai trabalhar para a gente, vai mostrando, é o que? Ele fala o seguinte, tá? Que para os seres humanos, solo é poeira, chão ou simplesmente terra aonde se pisa. Mas não é isso, tá? O solo, ó, é onde se cultiva as plantas. Então a gente vai trabalhar um pouquinho, tá? Com o solo. Mas o que é o solo de fato? Tá? O solo não é só onde a gente cultiva as plantas. Tá? Na geografia, então, ó, o solo é uma rocha decomposta associada à ação bioquímica de organismos vivos. Então nós temos a rocha bruta, tá? Que nós vimos até na aula passada. Né, da formação, como se formam as rochas, a rocha intrusiva, as coisas que acontecem no interior da crosta terrestre, os fenômenos endógenos e exógenos, tá? E aí esses fenômenos, a rocha se formou, o intemperismo químico foi caindo nessa rocha, tá? A água, os seres vivos vão afetando essa rocha e essa rocha vai criando o que a gente vai chamar de solo, tá bom? Toda rocha, galera, o que acontece? Quando ela é submetida à água, à temperatura e à atuação de seres vivos, como vegetais e animais, ela vai sofrendo o que a gente vai chamar de intemperismo. E aí a rocha vai sofrendo a desintegração e decomposição, vai sofrendo os desgastes. Então, esses minerais das rochas que vão sendo fragmentados, eles vão se juntando aí à matéria orgânica e vão criando o que a gente chama de solo, tá bom? Então, olha só, nós vamos formando aí, tá? Formando tudo isso, nós vamos ter a criação de solos. Vamos entender então um pouquinho dessa questão. Ah, tem uma coisinha importante aqui também. Tá? O fragmento da rocha forma inicialmente uma camada material decomposto. Esse material permanece sobre a rocha matriz e não é removido pela ação dos agentes de erosão. Ele é denominado regolito. É um material que vai se formando. A gente vai ver devagarzinho aqui com o passar do tempo. Então, primeira coisa, o livro aqui ele vai trazer para nós a base do solo. A base do solo é uma rocha, tá? Então a rocha lá, né, ela é magmática, ela pode ser metamórfica, ela pode ser sedimentar. Tá lá a rocha, certo? A rocha, ela vai sofrendo o intemperismo. Ela vai sofrendo aqui, ó, a chuva. A chuva nela, aí vai vir alguns animais, algumas coisas, o que vai acontecer? Por milhões de anos, a ação da chuva, os ventos e a variação de temperatura e o depósito de algumas matérias orgânicas, de algumas coisas que vão, alguns animais e plantas que vão morrendo ali, vão desgastando a rocha e gerando grãos de diferentes tipos. Então essa rocha aqui, ó, ela vai se quebrando e em cima dela vai formando algumas camadas diferentes, tá? Com a decomposição. E aí com o passar dos anos, ó, esse solo vai ficando cada vez mais profundo.
vai criando um solo cada vez mais profundo. Então o que acontece? Quando a gente começa a cavar, eu não sei se vocês já viram cavar um poço, a gente vai cavando o solo, essa parte que já está decomposta, tá? Até a gente chegar na rocha firme, tá bom? Eu morava numa cidade chamava Francisco Morato, e lá tinha uns barrancos enormes. Então quando o cara ia construir o barranco, ele chegava e botava o trator e cavava o solo. E você consegue ver direitinho essas camadas. A camada mais escura em cima, e aí você vai vendo até chegar numa rocha. Aí na rocha os caras têm que quebrar, porque a rocha ela tá lá, tá firme, tá? Então é o seguinte, um solo maduro tem as camadas horizontais, que a gente vai chamar de horizontes de solo, tá? Então nós vamos ter os horizontes de solo. Eles contam a história de um terreno. Então a gente vê, se você pegar um solo assim, galera, o que vai acontecer? Ó, primeiro eu vou começar de cima para baixo, tá? A parte de baixo aqui, ó, é a rocha matriz, ó. É a rocha que ainda não foi decomposta, tá? Depois, os sais minerais, a porção intermediária entre a matéria orgânica e as rochas. E por último, a matéria orgânica, aquela matéria orgânica decomposta, é aquela camada superficial, rica em detritos de matéria orgânica, é a camada mais fértil do solo, onde as plantas vão encontrar aqueles nutrientes, né, para poder crescer, tá bom? Quanto mais coisa tiver no meu solo, por exemplo, se eu pegar um solo na floresta amazônica, tá? Esse solo, ele tá cheio de minerais em cima. Ele tá cheio de matéria orgânica, ele tá cheio de folha, ele tá cheio de bicho que morreu, ele tá cheio de coisa que morreu ali. Se eu for cavar esse solo, ele vai ter aquela matéria orgânica toda misturada na terra ali, e eu vou ter um solo muito fértil. Então, quanto mais vegetação tiver em cima, quanto mais seres vivos morrerem, mais esse solo ele vai ser essa camada escura, ó. Mais profundo ele vai ter e mais essa camada ele vai ter. Quanto menos coisas tiver, pior para o solo, tá bom? Então os solos, ó, eles vão ter por algumas coisas, ó. O que ele vai falar aqui? Então esse aqui, ó, é um solo maduro. No 4, ele já vai mostrar aqui, ó, um solo que ele é organizado em camadas, tá? E que ele sofreu a ação do homem. Tá vendo que ele é menorzinho, ó? A agricultura, ó, vai desgastando esse solo. O solo 5, ó, o ser humano retirou os recursos natural e como é que ficou o solo? Ó, ele fica sem nada, ó, propício para o assoreamento e a desertificação. Por quê? Porque esse solo não tem uma vegetação em cima, ele não tem matéria orgânica, nada cresce nele, tá? E ele vai ficando, ó, cada vez mais pobre. É um solo mais pobre, tá bom? Outro tipo de solo aqui, o 6, ó. Esse aqui é um solo que ele fala da prevenção, quando você tenta recuperar esse solo, colocar um adubo químico e continuar e procurando melhorar, tá? Tem solos usados para mineração, que são aqueles solos, né, utilizados para mineração, solos desérticos, que são praticamente seco, todo rachado, tá? E o solo de mata ciliar, que é aquele que está próximo à água, tá bom? São esses tipos de solo. A gente vai ver um pouquinho do horizonte. O que é um horizonte do solo? É aquilo que eu falei para vocês. Lembra do trator? Que eu falei que eu via o trator ia lá em Francisco Morato, tirava o barranco, o trator tirava o barranco e a gente conseguia ver os horizontes do solo, tá? Então, quais são os horizontes principais do solo, tá? Gente, quando o solo está em formação, ele está assim, ó, rocha matriz. Depois, os solos, ó, rocha e ele vai ter uns perfis menores. Só que aí depois ele vai ter um perfil assim, ó. Aquele solo lá, vizinho da minha sogra lá que o cara meteu o trator. Nossa, eu tinha umas fotos bonitas de uns solos. O que acontece aqui, ó? Horizonte O. Primeiro horizonte do solo, ó. No horizonte O, galera, é essa camada aqui, ó, onde ficam os humus, onde ficam os detritos, tá? Onde tem as coisas ali, tá? Onde tem as vegetações, onde tem as coisas lá. O segundo horizonte é o horizonte A, aonde a gente tem a matéria orgânica, aquela parte da Terra
que tem ali os animais mortos, que tem as vegetações mortas, é a segunda parte do solo. Se você chegar e tiver na sua casa aí uma plantação, se você começar a cavar nela, um lugar de uma árvore, então você começar a cavar, você vai ver que tem uma parte que ela tem mais matéria orgânica. Ela ainda tem algumas coisas misturadas, alguns galhos de árvore, alguma coisa. Depois já vai chegando na terra mesmo, né? O horizonte B, ó, já é uma acumulação, ó, de argila, tá? Já é aquela parte mais barrenta que você vai tirando, já não tem tanta coisa ali, não tem tanta matéria orgânica, não tem galho, não tem animais, você não vai encontrar minhoca, você não vai encontrar nada. E o horizonte C também, ele é um pouco mais argiloso, mas você já vai começar a encontrar algumas rochas. Você vai começar a encontrar alguns pedaços, aqueles fragmentos de rocha maior, tá legal? E por último, a rocha matriz. Então os horizontes, ó, O, A, B, C e a rocha. Tá legal? Não se esqueçam disso, é importante. Olha aqui aquilo que eu falei para vocês, ó. Olha a foto. Aqui, ó, é um barranco, ó, tá vendo? Essa primeira parte, ó, é aquela parte da matéria orgânica, tá vendo? Ó, aqui, ó, tá vendo como a matéria orgânica vai se misturando ainda e depois vai ficando mais arenoso, mais argiloso, ó. Do mesmo forma o 2. O 2 já é um perfil de solo, tá? Já é um perfil de solo um pouquinho diferente, tá? No 2, o que, que vai acontecer? Ó, solo pobre, ó. Tem uma pequena camada aqui, ó, e olha o que acontece para baixo. Já é um solo mais pobre, né? É um horizonte que não é tão profundo, que tem pouca matéria orgânica, tá legal? Já é um pouquinho diferente. Então eu tenho um solo com muita matéria orgânica e eu tenho um solo com pouca matéria orgânica. Eu posso dizer que o meu solo 1 é um solo rico, tá? Ele é um solo rico, ele é um solo bem que vai dar pra gente fazer uma produção, que dá pra plantar coisas, que vai ser bem bacana, com bastante matéria orgânica. E o 2 já é um solo pobre, tá legal? Aí vai vir aqui agora algumas características de solo, tá? Algumas características de solo. Pois cada solo, pessoal, ó, eles têm diferentes profundidades, texturas e diferente fertilidade. Cada solo tem uma coisa. Então, por exemplo, a textura. A textura, ela vai do quê? O tamanho das partículas formadoras de um solo determina se ele é poroso, arenoso, se ele tem capacidade de infiltração de água, de sais minerais, tá? A textura é a propriedade física do solo, que sofre, né, vai sofrendo mudanças ao longo do tempo. Vou dar um exemplo. Na praia, o solo da praia, ele é arenoso. Como é que é a textura? Arenosa. Ah, professor, eu vou plantar uns pés de café aqui na beira da praia. Pode? Não, não pode, não vai nascer. Ah, mas eu posso plantar um coqueiro? Pode. O coqueiro vai ficar legal ali. Porque o coqueiro é adequado para aquele tipo de solo. Beleza? Então aí você vai ver que cada solo tem algumas características, tá? Ele vai falar que alguns solos são mais propícios para agricultura. Então, algumas texturas, ó, uma vez que a textura indica a proporção de areia, tá? O desenvolvimento, vou ler isso aqui para vocês. O desenvolvimento da agricultura tem íntima relação com essas características do solo, uma vez que a textura indica a proporção de areia, grãos maiores e sedimentos, silt, grãos medianos, e argilas, grãos mais finos que compõem o solo. Então cada solo tem a sua característica, tá? Profundidade. A espessura do solo determina a sua capacidade de desenvolvimento das plantas. Um solo que não apresenta todos os horizontes completos, por exemplo, tem limitações e dificuldade para a planta fixar a sua raiz. O que acontece aqui, gente? Se eu pegar esse solo aqui, ó, e plantar uma árvore aqui em cima, a raiz vai começar a descer e vai chegar numa hora que não vai ter minerais para ela. Então o que vai acontecer aqui? A planta vai morrer. A planta não vai conseguir, a raiz não vai descer. Agora, se eu pegar um solo melhor, conforme a planta, né, tem solo que a planta não precisa nem colocar a raiz tão para baixo. Se você for ver no meio da floresta, as raízes, elas estão ali por cima da planta, tá? Elas estão por cima do solo. Por quê? Porque tem água e tem propriedades químicas próprias para ela retirar os minerais que ela precisa para sua sobrevivência, tá bom? Então a profundidade é fundamental. E aí vem a parte da fertilidade.
tá? A fertilidade dos solos é caracterizada pela fertilidade dos nutrientes disponíveis para a utilização dos vegetais. Então, o que acontece? Se tiver bastante coisa no solo, ó, bastante aqui, o que eles vão chamar de macronutrientes e micronutrientes. Então, é nitrogênio, potássio, cálcio, manganês, enxofre, ferro, alumínio, zinco, cobre. Quanto mais rico de minerais for esse solo, melhor para as plantas. Mais as plantas vai ter coisas para se tornar fértil, tá legal? Então esse daí é a questão do solo, tá bom? Se o solo é muito argiloso, galera, muito barrento, ele não permite que você tenha a entrada da água e a água não vai levar os nutrientes para baixo, tá bom? Não vai levar os nutrientes aqui para o fundo do solo. E aí vai se tornar difícil, ó. Aqui ele fala, ó, solo com pouco profundo e baixa fertilidade. Olha como o solo é feio. Tá vendo? Então aqui, ó, não tem muita coisa, a planta não cresce muito. Agora olha esse, já é um solo mais escuro, com mais nutrientes, com mais animais, com mais seres vivos. E aqui sim, quando chove, a água leva os nutrientes para baixo, tá? E aí vai fazer com que as plantas cresçam mais bonitas. Então essa questão e essa diferença dos solos é muito importante aqui para nossa aula. Vamos voltar nessa parte de solo aqui, ó. As funções do tipo de solo, então, aí, galera. Vamos ver o que o autor do texto vai falar aí, ó. Você viu que o solo é um produto resultante da degradação das rochas e que ele se forma de modo diverso, a partir das ações exógenas. Lembra dos fatores exógenos? Tá bom? Então aí o solo. O solo, pessoal, ele tem algumas importâncias. Que importâncias são essas? Eles vão dar suporte, oferta de nutrientes, vão ajudar o direcionamento da água, vão ser responsáveis aí pelo suporte à vida humana, à vida dos animais, tá bom? Gente, aqui tem alguns tipos de solo, tá? Eu já deixei mais ou menos grifado para a gente não se esquecer aí. Algumas regiões do planeta têm solos preparados mais férteis, tá bom? Então, os solos mais férteis vão ser quais? Quais são os solos melhores, os solos piores, os que não são tão bons, tá bom? Por exemplo, ó, esse solo aqui, ó, ele tem aqui no Brasil e ele tem, ó, aqui no Congo, tá? Que é o solo da floresta do Congo. Essas duas regiões são regiões de florestas. São regiões que têm um solo muito fértil, mas tem florestas, não dá tanto para o plantio, tá bom? É o mesmo solo aqui, é o solo da área equatorial, da linha equatorial, tá próxima à linha do Equador. É o mesmo solo que tem no Brasil, tem na África. Esses solos, eles são importantes, mas não tem plantação porque tem florestas. Alguns solos aqui, galera, no mapa são difíceis. Por exemplo, essas áreas aqui mais cor-de-rosa aqui, ó, são áreas de montanhas. São áreas que não dá para plantar tanto, tá bom? A área laranja aqui, ó, é área de deserto, galera. Olha o tamanho dos desertos que tem no mundo. Também não dá para plantar. Então, se eu tirar a área de floresta, a área de montanha, tá? E a área de gelo, sobra poucos lugares no planeta para a gente poder. Olha o tamanho da floresta que tem na Austrália. Floresta. Olha o tamanho do deserto que tem na Austrália. Tá bom? Essas áreas, elas facilitam, elas dificultam a nossa produção, elas dificultam o nosso solo. E aí nós vamos ter aqui o quê? Os principais solos para plantação é esse que está aqui, ó, o tecnozion e o podzolóico. São os dois principais solos, né, que a gente consegue plantar, ó. Essa área mais verde aqui, ó, essa área aqui, ó, de pradarias, tá? Então são algumas áreas. O latossolo já tem uma fertilidade menor, tá bom? Já é uma fertilidade menor, mas mesmo assim as pessoas conseguem ainda produzir algumas coisas nele, tá? Então no mundo, não é todos os lugares, esse texto, ele tá mostrando pra gente quais são os lugares mais apropriados no mundo. E aí a gente consegue observar aqui que não é todo lugar, que tem lugares que tem muita dificuldade, que a gente não consegue plantar tanto. Tá? Hoje em dia, até com algumas medidas de irrigação em alguns lugares, nós estamos até conseguindo gerar solo, plantações nos desertos, mas ainda é muito pouco. E você gasta muito dinheiro para levar água. Então, acaba se tornando um pouco mais complicado. Tá?
Uma coisa importante, pessoal, é que a gente tem um uso adequado do solo, porque se você não cuida bem do solo, você degrada ele. E se você degradar e o solo morrer, você precisa morrer assim, o solo não parar de produzir, você não conseguir mais plantar nele, fica difícil para a gente recuperar esse solo, tá? Então, o que, que o autor do texto fala? Ó? Que a agricultura, ó, ela tem que ser praticada de forma adequada, tá? Se ela for feita de forma inadequada, na verdade é isso que ele está falando, se ela for feita de forma inadequada, ela vai prejudicar esse solo. Então, se você tem uma monocultura, se você cultiva sempre a mesma espécie, tá? Se você vai cultivando sempre a mesma coisa, você vai desgastando o solo. Por isso que eles falam que tem que ter na plantação uma rotatividade, que a plantação tem que ter coisas que tiram os nutrientes do solo e depois plantar plantas que tragam nutrientes ao solo, que façam o solo respirar, que faça o solo dar aquela acalmada, tá? E aí você precisa também do quê? Ter uma irrigação correta, tá sempre cuidando, né? Sempre colocando um cal, sempre trabalhando esse solo, se preocupando, ó, com a quantidade de sal que tem nele, tá? Aqui ele vai falar o quê, ó? Que tem áreas de clima árido e semiárido. Onde nós temos árido e semiárido? No Brasil, no Nordeste, certo? Essas áreas, o que que acontece? O solo tem muito sal, tá? E aí o que que precisa? Você precisa de água, você precisa criar um sistema de irrigação para tornar esse solo improdutivo, porque esse solo ele é muito improdutivo, tá bom? Então é muito importante aí o cuidado. Ó, outro problema que acontece no Brasil, as queimadas, tá? Então o cara lá, o pecuarista, certo? Para limpar o solo, ele vem e faz uma queimada. E aí ele planta grama. Ele tira a vegetação, deixa esse solo pobre para plantar grama e põe gado em cima para poder cuidar desse pasto. Então olha só, olha que pecado, tá? Essa situação vai matando o solo, ela vai degradando esse solo e aí vai fazendo com que a vida no local fique mais difícil. As áreas desmatadas também, ó, o solo fica mais suscetível, ó. Cada vez que vem uma chuva, vai levando embora, vai fazendo um assoreamento, deslizamento, provocando vossorocas. Olha como fica um solo desmatado, certo? Então, o solo ele tem que ser cuidado. Você não pode, se você tira a vegetação que cobre esse solo, o que, que vai acontecer? A água vai levar toda a riqueza do solo embora e vai deixar só isso daqui, ó. Para você recuperar essa área, gente, é uma coisa muito difícil, gasta muito dinheiro, tá? Você vai gastando muito dinheiro e é um solo muito difícil de se recuperar. Então é muito importante que você mantenha a cobertura vegetal. Se você tira a cobertura vegetal desse solo, a coisa vai ficando, né, ó, vai ficando complicada aí, tá bom? Então, galera, essa é a parte do solo. Se você tirar toda a cobertura vegetal, se você fazer o solo danoso, o solo for perdendo as suas características, for perdendo as suas coisas, ele vai sofrer um processo complicado. Esse processo a gente vai chamar de desertificação, tá? Ele é muito importante aqui, ó. Um dos processos de degradação mais danoso do solo está sujeito é a desertificação. O que acontece? É a perda da capacidade produtiva de um ecossistema em virtude do uso inadequado, tá? Então, se você tira o solo e vai criando essas coisas, você vai criar um processo de desertificação. No Brasil, ele fala que o Brasil é um país que tem muita situação que pode gerar desertificação. A Amazônia, por exemplo, galera, se você tirar toda a cobertura vegetal dali, você vai diminuir a quantidade de chuvas no Brasil e não vai nascer mais nada naquele lugar. Então vai chegar um momento que a gente pode transformar toda aquela região numa região seca. Porque o que garante ali é o rio, os rios são muito fortes, muito caudulosos, né? Mas por causa da quantidade de chuvas que tem na região. Se você tirar a floresta, a quantidade de chuvas vai diminuir e o solo vai ficar pior. É isso que ele vai falando aí, ó, nessas sequências aí. Beleza, galera? Bom, tem umas atividadezinhas para vocês fazerem aí. Eu vou fazer uma junção dos dois vídeos. Na próxima aula, na quarta-feira, eu vou mandar para vocês aí uma revisãozinha para a prova, tá bom? Um grande abraço para vocês, boa semana aí, fiquem com Deus.